Olá, boa noite, irmãos. Tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu fui desafiado a estar trazendo a mensagem de hoje. Eu fui desafiado a estar fazendo um devocional com vocês. E hoje eu gostaria de falar de uma figura muito emblemática da Bíblia. Alguém muito conhecido, que viveu na época de Jesus, que é João Batista. Mas antes da gente passar para o nosso estudo, para o nosso devocional, eu gostaria de ter um momento de oração, pedindo para que Deus possa direcionar este momento e esse estudo. E gostaria de pedir você, que está em sua residência nesse momento, que está acompanhando este culto ao vivo, que está acompanhando talvez a filmagem depois, que você também tirasse esse momento para orar, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui. E vamos ter esse momento de oração? Senhor meu Deus, entramos em Tua presença para Te dar graças, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas, para Te agradecer, ó Deus, pelo Teu imenso amor para conosco. Te agradecer, ó Pai, por ter morrido na cruz por nós, pelos nossos pecados. Estamos aqui, ó Pai, nesta quarta-feira, nesse momento de devocional, nesse momento de estudo, Deus, para entregarmos os nossos corações a Ti, para abrirmos a nossa mente, para receber um pouco da Tua porção, para que o Senhor, ó Pai, possa falar aos nossos corações, Deus. Sabemos que tudo que vem de Ti é maravilhoso, ó Pai. Então te pedimos, Deus, para que o Senhor possa me usar, para que a Tua palavra possa ser passada para todos aqueles que estiverem acompanhando este momento, Pai, estiverem tendo esse momento de estudo conosco. Então, Deus, eu te peço do fundo do coração para que acompanhe este devocional, que o Senhor continue a cuidar de nós, as Suas ovelhas, Pai, os Seus filhos amados. Amém. Bom, qual que é o título do nosso estudo hoje? É João Batista, a dúvida do homem certo. E por que esse título? Quando eu estava montando o estudo, eu pensei em dois personagens diferentes para poder estar trazendo. Eu gosto bastante de, quando for estar trazendo, né, um devocional, ou estar trazendo algum estudo, ou ir para algum acontecimento histórico, ou ir para a vida de algum personagem emblemático da Bíblia, né, de algum personagem que está na Bíblia. E eu estudei um bom tempo sobre Ruth, e depois Deus falou no meu coração para me falar sobre João Batista. Eu estava dando uma lida em Lucas recentemente e algo chamou bastante a minha atenção ultimamente. E antes de ir para o trecho principal do estudo, para o cerne do nosso estudo, eu gostaria de apresentar para aqueles que não conhecem muito bem João Batista, até para reforçar para aqueles que conhecem sobre quem é João Batista, quem é esse homem, o que foi que esse homem fez, né? Qual a sua importância para a história da Bíblia e para as nossas vidas. Bom, para começar, né, João Batista era um homem que a sua personalidade era muito, muito, muito forte. Digamos assim, ele era uma pessoa até meio difícil de se lidar no dia a dia, porque a sua personalidade era o grande destaque, é o grande destaque desse homem. E para vocês terem noção, ele tomou a decisão de ir morar no deserto. Ele morava no deserto. Em sã consciência me diz, quem aqui gostaria de morar num deserto? Eu creio que não seja nem um pouco agradável. Às vezes no calor daqui de Goiás, eu já me sinto um pouco fadigado, digamos assim, né? Começa a escorrer o suor, eu já quero logo jogar uma água no corpo. E a gente sabe que lá no deserto é meio complicado, a gente não tem água abundante assim. E o que mais que esse homem fazia de diferente? João Batista, a sua alimentação era diferente. Ele comia gafanhoto e mel. A parte do mel, eu até entendo. O melzinho é bom, o mel é gostoso. Dá para comer se for a única opção que tiver. Agora, gafanhoto, se não tiver um óleo quente para jogar o gafanhoto, olha lá, ainda assim, misturando com mel, ainda assim é meio esquisito comer. Então, ele tomou a decisão de viver assim. Ele vivia no deserto, comia gafanhoto e mel e ainda se vestia com roupas de animais.
Imagine o quão forte a personalidade de alguém, a mentalidade de alguém tem que ser para ele tomar essas decisões, para ele decidir, olha, eu vou viver assim, apesar de poder estar vivendo de outra forma. Começando por aí. Mas o que mais João Batista fez que o torna tão importante assim? Bom, primeiramente, João Batista, ele é primo direto de Jesus, digamos assim. Ele batizou Jesus e ele morreu pelo Evangelho. Para vocês verem o quanto que a personalidade de João era forte. Porque ser um mártir é uma escolha muito difícil mesmo. Mas a forma como ele pregava o Evangelho é o que chama mais atenção, porque João Batista ele era muito firme em suas respostas. João Batista ele apontava o erro de uma forma ríspida, digamos assim. E para vocês terem noção, uma das partes que chamou bastante a minha atenção na leitura da história de João Batista é quando os fariseus estão indo batizar e João Batista vê eles e grita: raça de víboras. Agora imagine só se a gente estiver fazendo um batismo num lago, num rio, e aí chegam outras pessoas que querem se batizar. A gente conhece a índole dessas pessoas, sabe o que aquelas pessoas fazem ou deixam de fazer, mas quem somos nós para julgar? E aí, em vez de nós batizarmos, a gente pega e chama eles de víboras. Isso dá um problema muito grande no mundo de hoje em dia, né? No mínimo um processo e um cancelamento na internet. Seria o mínimo hoje, né? Então, ele falava isso de forma ríspida. E outra coisa que chamou bastante atenção na história de João é que mais para frente, e ele conhecendo a consequência dos seus atos, ele tendo consciência de como ele falava, como ele se portava, o que as pessoas falavam sobre como ele agia e a consequência que as suas atitudes traziam, ele chegou para o rei Herodes e falou assim: eu sei o que você faz, eu sei que você dorme com a mulher do seu irmão. E ele tinha consciência de com quem que ele estava mexendo e ele sabia o que aquilo poderia gerar para ele. Mas mesmo assim ele viu algo que vai contra os princípios bíblicos e agiu da forma que a personalidade dele tocou no coração dele. Ele foi ríspido, ele apontou o erro de uma forma natural dele, digamos assim. Mas o que a gente aprende com João Batista e qual que é o versículo base para esse estudo? Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, eu vou estar com a minha Bíblia aqui, lendo, então só abaixar a cabeça porque eu estou lendo a Bíblia. Lucas, do capítulo 7, o versículo 18 e 19. Lá no versículo 18 está dizendo: os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João Batista chamou eles, os discípulos, e os enviou a Senhor Jesus para perguntarem. Então, o que aconteceu? João Batista chamou seus discípulos enquanto ele estava preso e falou para eles: olha, envia uma carta para Jesus. E ele pegou e mandou para Jesus assim: ó, o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Agora pensa comigo, esse é o versículo 19. Pensa comigo, João Batista, que ouviu a palavra do Pai, que batizou Jesus. Batizando Jesus, ele viu o Espírito descer em forma de pomba e, apesar de ter vivido todas essas experiências com o próprio Jesus, ele ainda, num momento de dificuldade, no momento que ele estava preso, pelas suas convicções, pelo Evangelho, ele manda uma carta para Jesus perguntando: você é aquele que há de vir? Ou devemos esperar por outro? Olha a dúvida desse homem. Em que sã consciência nós iríamos esperar que um homem com uma personalidade tão forte, com a convicção tão firme na palavra, ia chegar a duvidar do próprio Jesus?
a pessoa que estava disposta a morrer, que falava o que tinha que falar até contra os próprios reis. No momento de fragilidade, digamos assim, no momento que ele estava preso, no momento de escuridão, ele tem essa dúvida, porque ele ouve falar o que Jesus tem feito, né, em relação às curas, né, se vocês forem ler alguns versículos para trás, né, Jesus ele ressuscita uma menina, ele cura um coxo, mais para trás ainda, Jesus faz as pessoas enxergarem. Então ele, estando preso, ele começa a ouvir, né, dos seus discípulos todos aqueles milagres que Jesus está fazendo, e ele percebe, e ele tem um momento de dúvida, e ele manda uma carta para Jesus perguntando: você é ou vai vir outro? Eu sinceramente, se alguém só chegasse para mim e me contasse a personalidade de Jesus e fizesse um desafio para mim, qual seria a pergunta mais sem sentido que essa pessoa poderia fazer para Jesus? Eu nunca, em minha consciência, ia dizer que ele ia duvidar de Jesus, porque ele estava disposto a morrer, porque ele sabia que a consequência de ir contra um rei era o decreto de morte. Então, assim, é uma dúvida que a gente se vê nessa situação. Quando a gente está passando por um momento de dúvida, quando a gente está passando, digamos, por um momento de dificuldade, a gente tende a duvidar. E às vezes a gente se culpa por isso, mas nós estamos presenciando na Bíblia um homem que batizou Jesus, um homem que ouviu a voz do Espírito Santo, viu o Espírito Santo descer em forma de pomba, e que estava ouvindo, né, e tomando consciência de todos os milagres que Jesus estava fazendo ao vivo, em tempo real, e não por uma escritura. Ele ainda se perguntou se realmente é você, ou eu tenho que esperar por outro. E João estando preso, tento me colocar no lugar de João, né? Imagine eu vivendo pela convicção do Espírito, pela convicção da palavra, pela convicção da história do cristianismo, ser preso pela minha convicção. Será que eu iria ter dúvida? Será que o momento que nós estamos passando em nossa vida faz a gente ter dúvida daquilo que nós estamos fazendo, da nossa fé, do cristianismo, de Jesus, de quem Jesus é, do que Ele fez por nós? Será que nós desacreditamos? E como que Jesus respondeu João Batista? Essa é a grande pergunta, né? João Batista é respondido lá no versículo 23. Deixa eu só pegar aqui. Aqui, ó, 23. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. No versículo 20, vamos pegar do versículo 20 para a gente não perder o contexto? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. E essa resposta de Jesus, ela é maravilhosa, porque pensa comigo, todos nós temos alguém que a gente conhece que tem uma forma de se comportar, que tem uma personalidade completamente diferente, sendo uma pessoa um pouco mais
bruta, sendo uma pessoa um pouco mais delicada, sendo uma pessoa um pouco mais intelectual. E quando essa pessoa chega com uma dúvida para nós, a gente tende a responder essa pessoa da forma da linguagem dessa pessoa. Mas aqui Jesus não faz isso, porque se Jesus respondesse João Batista na mesma linguagem com que João Batista se comunicava com todos, provavelmente Jesus iria afundar, né, digamos assim, ia ser muito ríspido, e não se esperava isso de Jesus também. Então ele ia afundar, terminar de afundar o barco de João, dá para colocar isso entre aspas. Então como que Jesus responde para João? Primeiro ele mostra para os seus discípulos o que ele tem feito, depois ele conta para os discípulos o que ele tem feito e pede para falar para João. Então ele responde João Batista com sinais. E muitas das vezes nós, vivendo em um momento de dificuldade, por muitas das vezes estar vivendo no Evangelho, estar vivendo a palavra de Deus no contexto que muitas das vezes nós não queríamos, a gente tende a olhar só pro final, porque a gente não queria estar vivendo aquilo naquele momento. Mas Jesus, nesse versículo, o que ele fala para nós? O que eu tenho feito para você? O que eu tenho feito para com as pessoas ao seu redor? Quais são os sinais que eu tenho deixado na sua vida, na vida das pessoas aos seus redores, na vida dos seus entes queridos? Quais são esses sinais? Então, talvez essa seja a resposta que você esteja procurando hoje. Talvez você está num momento de dúvida muito grande. Talvez você está num momento de incerteza. Mas eu pergunto, quais são os sinais que Jesus tem deixado na sua vida, na vida dos seus entes queridos, na vida das pessoas ao seu redor? Jesus tem deixado sinais? Muitas das vezes a gente se prende, né? A gente se encontra numa certa situação que muitas das vezes só acontece com cristãos, porque a gente sabe que quando a gente entrega a nossa vida para Deus, quando a gente decide, né, viver essa vida, a gente é colocado em provas a mais do que uma pessoa que não vive essa vida. A gente é testado diariamente, a nossa fé é testada diariamente. E muitas das vezes a gente pensa só na recompensa, digamos assim. A gente pensa só naquilo que nós queríamos viver. E esquecemos de olhar para os sinais que Jesus tem deixado em nossa vida. Então, irmãos, eu espero que esse devocional venha tocar o coração de vocês. Se você está vivendo um momento de dúvidas, se você está vivendo um momento de incerteza, pergunte para Jesus, tenha um momento de oração. Quais são os sinais que Jesus tem deixado para você, para os seus entes queridos? Quais são esses sinais? Antes da gente ter o nosso momento de oração, eu gostaria de colocar alguns pedidos de orações também. Primeiro, pela saúde dos nossos anciões, pela saúde dos nossos idosos, que muitos estão esperando por cirurgia, outros estão sentindo algumas dores completamente desconfortáveis. Pedir para que Deus possa confortar os seus corações, porque, querendo ou não, quando a gente chega na nossa idade um pouco mais avançada, a gente tende a, digamos, a ter um momento mais de solidão. A gente tende a se sentir um pouco mais sozinhos. Então, além de um pedido de oração, eu gostaria também de pedir para a nossa congregação abraçar os nossos idosos, estarem mais perto, né? Se autoconvidar para tomar um chimarrão, que eu sei que eles vão gostar bastante. E também pedir para os irmãos, né, convidar nós para estar mais perto, estar mais presentes, mesmo que muitas das vezes a gente tenha um monte de compromisso, mas a gente sempre dá um jeitinho de estar juntos. Então que os anciões da nossa igreja se sintam abraçados, também pela nossa juventude, pedir para que a nossa juventude possa ter um momento com Deus, sentir a presença de Deus, para que a gente possa espalhar isso
né, para os novos jovens, para os jovens que já passaram aqui, mas né, acabaram tomando outra decisão e saindo, que possamos alcançar essas pessoas e também pela nossa igreja, amados irmãos. Pedir para que a gente possa estar orando pela nossa congregação, para que Deus possa estar trazendo mais pessoas, alcançando mais almas, para que a gente possa impactar cada vez mais a nossa região e para que apenas o amor de Jesus Cristo, que tudo isso possa fluir às pessoas que venham aqui, para que as pessoas se sintam uma família realmente, que é o nosso intuito, né? Unidade, santidade e salvação. Que nós possamos viver essa unidade. E quando eu falo viver a unidade, não só a gente unirmos entre nós, mas cada vez mais trazer mais pessoas para que essa unidade fique cada vez mais saborosa, para que a gente possa ter mais momentos e com mais pessoas e espalhando assim a palavra de Jesus. Também gostaria de deixar os avisos, né, referente ao nosso culto. A gente tem nosso culto de domingo, todos os domingos às 19 horas. Lembrando também, irmãos, que domingo de manhã os pastores estão vendendo frango assado. Reserve o seu durante a semana, porque se você chegar para comprar no dia não vai ter, tá? Lembrando que o frango é R$50, só entrar em contato com o pastor ou com a pastora, ou pelas redes sociais também, se você é daqui de Rio Verde, tá reservando seu frango assado com uma farofa que eu vou te falar, é maravilhosa. Depois, na segunda-feira, nós temos o nosso momento de esporte focado em vôlei, onde a gente reúne os jovens, os adolescentes, e a gente tem um momento ali onde a gente gasta a nossa energia, tem esse momento de unidade através do esporte, né, o vôlei, que é a partir das 7h30. Lembrando também, irmãos, que a gente tem o nosso projeto social de golfe, que acontece todas as quintas-feiras, tanto de manhã quanto à tarde. E para os pais que têm os seus filhos que estão no projeto social, eu vou pedir para vocês entrarem em contato comigo em específico, que eu preciso tratar alguns assuntos com vocês, tá bom? E quem tem interesse em colocar o filho, também entre em contato, veja se tem disponibilidade para o período da manhã ou da tarde, a gente poder estar organizando isso. Na sexta-feira a gente tem o nosso culto na quarta-feira a gente tem o nosso culto, que é o que a gente está fazendo hoje. Na sexta-feira a gente tem o nosso momento de oração, onde a gente se reúne como igreja, a gente, né, tem um momento de conversa, depois a gente ora pelos pedidos dos irmãos, pela igreja, pela nossa denominação. E aos sábados a gente volta com o nosso projeto de esportes, onde a gente abrange o futebol dessa vez, atendendo adolescentes, atendendo os adultos. E lembrando que a gente vai começar o nosso campeonato de futebol. Qualquer dúvida referente ao campeonato, né, inscrição, quem pode participar, quem não pode participar, os horários dos jogos, referente a patrocínio, caso você queira patrocinar o nosso campeonato, também entre em contato comigo, com o pastor, para a gente poder estar pontuando todas essas informações com vocês. Logo após isso a gente tem um momento de devocional com a MGD Pescadores de Almas. Caso você não tenha um grupo devocional e tenha um intuito em participar de né, venha, conversa conosco, a gente pode estar organizando, tá ajudando você a se encaixar em um grupo de devocional, que é muito importante, vocês não têm noção de quanto isso é importante. E também a gente pode estar expandindo, criando os novos grupos, para a gente estar atendendo, né, a necessidade da nossa denominação. No mais, referente aos avisos, é isso, tá, pessoal? Vamos ter o nosso momento de oração agora. Senhor meu Deus, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e te pedimos, ó Pai, perdão por muitas das vezes nós nos sentirmos como João Batista, por nós duvidarmos do Senhor, ó Pai, por nós duvidarmos daquilo que estamos fazendo para o Senhor. Te pedimos, ó Pai, do fundo do coração, para que o Senhor possa cada vez mais abrir os nossos olhos para o comum, abrir os nossos olhos para o simples, para que possamos enxergar os seus sinais através da vida das pessoas ao nosso redor, para que possamos, ó Pai, experimentar o Teu amor com o simples, ó Pai, experimentar o Teu amor cada dia mais, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para que não possamos alimentar esse sentimento de dúvida, ó Pai, para que não possamos duvidar da Tua palavra, ó Deus. Então te pedimos do fundo do coração, Pai, venha com a palavra de conforto, Deus. Venha com seus sinais para a nossa vida. Abençoe a nossa igreja, abençoe os nossos idosos, Pai. Cuide de sua saúde, que o Senhor possa confortar o coração deles, Senhor.
Também, ó Deus, abençoe a nossa juventude, Pai. Multiplique a nossa juventude. Queime nossos corações para criar programas, para termos mais contato com a juventude cada dia mais. Te pedimos, ó Pai, do fundo do coração, Senhor, para que o Senhor continue a abençoar esta igreja, para que o Senhor possa cada vez mais alcançar almas, ó Pai, transformar vidas. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, ó Deus. Continue com esse projeto maravilhoso em nossos corações. Também, ó Deus, eu quero colocar a vida de todos aqueles que frequentam essa denominação, para que o Senhor possa, ó Pai, cada vez mais estar trazendo eles para perto de Ti, para que possa os seus corações arderem em brasa, ó Pai, para que o Senhor possa abençoá-los por tudo, Pai, tudo que o Senhor tem. Te pedimos, ó Deus, também do fundo do coração, para que o Senhor possa estar abençoando todos os projetos sociais que essa igreja tem, desde projetos sociais de inclusão até os projetos sociais de esporte em específico. Também queremos colocar o campeonato que vai começar, a Copa Emaús. O Senhor possa abençoar, que todos aqueles que não conheceram este lugar e que vão conhecer através desse campeonato possam se chegar cada vez mais perto do Teu nome, da Tua palavra e da Tua vontade, ó Pai. Pois tudo que é feito aqui é para Ti, é por Ti e é para Ti, ó Pai. Então, Deus, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E a gente se encontra na sexta-feira.